Olá, estamos aqui em mais um GVCast e com uma pessoa muito especial, um amigo, o Dr. Almirante, presidente da ATP, Murilo Barbosa. Seja bem-vindo, meu amigo, no nosso podcast. O prazer é meu poder aqui participar desse seu tão exitoso projeto aí. Obrigado, Almirante. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Nós sabemos que o senhor tem reservado um pouquinho do seu tempo, da sua agenda para estar aqui com a gente. Nos enche de alegria e sabemos que a ATP faz um trabalho extraordinário e a gente gostaria de falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre logística, um bate-papo, né, sobre isso, para que as pessoas que nos assistem, a nossa audiência possa aí poder conhecer um pouco mais do trabalho da ATP. Mas antes de falar de ATP, nós gostaríamos de falar do senhor Murilo Barbosa, né? Conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco daquilo que, da sua trajetória de vida, trajetória profissional. Gostaria que você falasse, pudesse compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Com muito prazer, Juliano, porque eu sou filho de um médico do Exército, né? Então, eu muito cedo, como papai servia muito no interior, eu muito cedo fui para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, e eu acho que dentro de um caminho natural eu acabei indo para as Forças Armadas, e na ocasião optei pela Marinha, né? Passei lá 42 anos, e com experiências espetaculares. Eu vou fazer um resumo, né? Rápido, porque velho tem história para chuchu para contar, né? Daqui a pouco eu... Então, eu iniciei uma vida muito voltada à área operativa da Marinha, né? Eu servia sempre em navios escoltas, contra-torpedeiros, fragatas. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, receber um contra-torpedeiro em 1972. Depois, em 75 a 77, eu fui para a Inglaterra para receber uma fragata, voltei ao Brasil, fui promovido e aí me colocaram para receber uma outra fragata que estava em construção dentro do mesmo programa, mas eram 4 construídas na Inglaterra e 2 no Brasil. Eu fui buscar a segunda em construção na Inglaterra e quando eu cheguei, me transferiram para a primeira em construção no Brasil, já num posto, num cargo acima do que eu tinha ido para a Inglaterra. E foi uma experiência sensacional, porque essas fragatas representavam para nós, marinheiros, né, uma evolução tecnológica absurda, né? Nós saímos do computador eletromecânico, que ocupava uma sala enorme, para um computador digital que estava surgindo naquela época, que dava dentro de um armário pequenininho, né? Então, foi uma evolução sensacional. Depois disso, eu vim para Brasília. Passei um tempo aqui em Brasília, trabalhando no Estado-Maior da Armada, em áreas de doutrinas, né, de coisas muito específicas da Marinha. E eu passei um período também disso aqui, comandando um navio na Amazônia, um navio patrulha fluvial, de nome Amapá, onde eu pude ter uma experiência que eu acho que muito poucos brasileiros têm, que é navegar pela Amazônia, conhecer aquelas populações ribeirinhas, conhecer tudo aquilo que tinha na Amazônia. Isso me marcou muito, como você vai ver daqui a pouco. Saí de lá, fui para a capitania e voltei para o sul do país, digamos assim. E aí eu fui para o gabinete do ministro, que já me conhecia, eu já tinha trabalhado com ele, e aqui eu passei um tempo no órgão que comandava praticamente todas as ações que a Marinha tinha. Foi um período muito rico, embora ainda muito voltado para dentro da Marinha nessa época. Eu era assessor de material e trabalhava muito com essa parte de equipamentos, né, de navios, né? Mas, logo em seguida, fui comandar um segundo navio lá no Rio de Janeiro, dessa vez um projeto novo da Marinha, o primeiro projeto de alta tecnologia. Eu fui o primeiro comandante do primeiro navio. Você pode imaginar a complexidade que foi isso, como foi complexo fazer esse negócio, porque
o Arsenal de Marinha não tinha a experiência de um estaleiro inglês, né? Então, fazer aquilo era tudo uma grande novidade. Mas, depois de 3 anos, eu cumpri a minha missão, o navio foi incorporado à Marinha, pronto, obviamente com alguns probleminhas técnicos naquela ocasião, natural de um primeiro navio em construção no Brasil. E aí a minha vida muda um pouco a partir desse ponto. Eu volto para Brasília e eu começo a exercer cargos muito políticos, de interesse da Marinha. Eu fui para o Estado-Maior da Armada, passei lá pouco tempo, e aí fui para a Presidência da República, ser da Casa Militar do Itamar Franco, do presidente Itamar Franco. Depois de 2 anos lá, fui para a assessoria parlamentar da Marinha, fui ser o chefe da assessoria parlamentar, outra experiência também inesquecível. E dali fui promovido a almirante e começou uma outra trajetória de 8 anos, os últimos 8 anos, onde eu tive três cargos que eu considero muito importantes na minha vida. O primeiro deles, foi o meu primeiro cargo como almirante, foi ser subchefe de organização do Estado-Maior da Armada, que você tem sobre a sua responsabilidade, além de tomar conta da parte de legislação, mas toda a política setoriais estavam a cargo da minha subchefia, e principalmente a política setorial da atividade marítima, né? A política marítima. E isso me envolveu muito em temas de navegação, me envolveu muito em temas de recursos hídricos, muito temas de meio ambiente. Foi uma experiência muito rica nesse momento. Eu saí dali, fui comandar na Amazônia, minha segunda passagem pela Amazônia, né? Nessa segunda passagem como comandante da área, envolvendo 4 estados, né? Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Eu era o comandante naval dessa área toda, passei lá 2 anos, fui muito feliz, e voltei para o Ministério da Defesa, onde foi minha última comissão na Marinha, onde eu fui diretor de Política e Estratégia no Ministério da Defesa, onde eu me envolvi muito sobre temas de segurança e defesa. Então, eu acho que a minha passagem pela Marinha foi muito rica. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos vários segmentos da Marinha, envolvendo tudo disso. Olha só, Rico, já até aqui a gente já conseguiu enxergar, dentro da sua trajetória, depois você vai dar continuidade, assim, o senhor começou, primeiro o senhor tem uma veia meio que de pioneirismo, né? Coisas que eram ainda não conhecidas, né? Novas, né? Todo o desafio do pioneirismo, você pegar algo que ainda não é latente, nova tecnologia, o senhor estava ali imbuído nesse processo, né? Era selecionado para estar ali junto. Então, você já tem essa visão de vanguarda, né? De estar enxergando algo lá na frente, da curiosidade, de fazer a coisa acontecer. Depois, algo que me chamou a atenção aí no seu relato, também envolveu muito na parte técnica, na parte de você conhecer a realidade local. Né? Não estar sentado apenas dentro do escritório, que hoje pode permitir o senhor ter uma visão mais estratégica, mas o senhor caminhou, né, como o senhor bem falou, ali nos rios da Amazônia, você conheceu a realidade daquela população. Depois você vem em vereda para uma área política, você sai de uma área operacional, técnica, e vem para uma área política. E começa a transitar em vários órgãos e começa a ter isso aí. Então, além da veia técnica, o trânsito político, né, a abordagem, o conhecimento permitiu que o senhor pudesse transitar. E até onde o senhor parou aqui no relato, é que depois de tudo isso, né, o que foi percebido dentro da sua trajetória? Que a visão estratégica estava totalmente apurada, então isso trouxe para o time ali, na questão da defesa, poder ter um cargo mais de políticas estratégicas para pudesse enxergar o todo do processo. Se eu conseguir resumir bem, né? Resumiu. Tanto é que quando eu fui para a reserva, eu achava que o meu destino seria trabalhar nessa área de segurança e defesa, porque eu passei 3 anos muito intensos no Ministério da Defesa. Mas como eu tinha tido um passado, que eu te falei aí, dentro do Estado-Maior da Armada, onde eu trabalhei muito em políticas, principalmente em política marítima, o meu chefe lá, meu chefe superior no Estado-Maior da Armada, era, na ocasião, o comandante da Marinha. E a Marinha, foi dada à Marinha
um cargo de diretor da ANTAC. E ele, lembrando daquele meu passado de políticas setoriais e política marítima, me indicou meu nome para a então chefe da ministra da Casa Civil, que era a Dilma Rousseff, para ela indicar ao presidente Lula o meu nome. E aí eu iniciei uma segunda etapa da minha vida, que também foram 4 anos muito felizes, dentro da ANTAC, como uma atividade totalmente nova para mim, de regulador. E eu fui para a ANTAC conhecendo alguma coisa de navegação. Não conhecia nada de portos, né? Você vê que hoje eu estou na área portuária, mas eu não conhecia nada de portos. Então foram 4 anos de intenso estudo. Estudei muito a área portuária lá dentro. E aí, quando acabou esses 4 anos da ANTAC, eu até fui proposto para ser reconduzido por mais 4 anos, mas questões políticas, aquelas disputas que tinham dentro do Congresso na ocasião, para indicação de diretores das agências, que tem até hoje muito isso, você acompanha isso, sabe disso, eu não fui reconduzido. E aí, como não tinha mais o que fazer, eu abri uma consultoria, achando que estava começando uma nova etapa minha, mas foi de curta duração. Eu recebi um convite, uns 3 anos depois de aberta a minha consultoria, para que eu fosse o primeiro presidente de uma associação nova que estava em vias de ser criada, que é justamente a Associação de Terminais Portuários Privados, a ATP. E aí, pensando as coisas, eu falei, eu gosto de desafios, né? Vamos partir para a ATP, que eu acho que nós temos lá uma grande contribuição a fazer. E criamos a ATP, inicialmente com 15 associados, uma associação assim, inicialmente um pouco desacreditada, porque ela nasceu assim, com uma certa dissidência de uma outra associação. Então, mas ao longo desses 10 anos, indo para 11, o trabalho da ATP foi muito reconhecido e hoje ela é realmente uma associação referência na atividade que ela faz de defensora dos interesses dos terminais de uso privado e também como uma grande contribuidora que ela é para a formulação de políticas e de desenvolvimento do país, que a gente pode falar mais adiante um pouquinho sobre essas coisas todas. Eu tive a oportunidade e a gente de estar, né, no evento da ATP, convite, agradeço aí por ter convidado para estar junto ali num momento muito importante. E ali ficou muito claro o que o senhor está acabando de falar, a relevância, a presença de ministros, presença de órgãos importantes, né, ali dentro daquele cenário, né, discutindo. Ele mostra a relevância e a voz que a ATP tem, né, em relação ao peso da voz da ATP em relação a questões portuárias, né, em relação à defesa de todo esse processo. Para aquelas pessoas que não conhecem a ATP, até para a gente ser um pouco didático, para aqueles que não conhecem ainda, não são habituados a essa área portuária, né? O que é a ATP? O senhor falou que ela nasceu em 2013, né? 2013. O senhor foi conduzido ao cargo de presidente e ninguém quis soltar mais o senhor, está ali, vai ficar aí na ATP, né? Porque todos com certeza perceberam a importância e a relevância do conhecimento que o senhor tem adquirido, não só do ponto de vista técnico, mas também político. O que efetivamente a ATP faz, né, desde 2013? Começou com 15 associados, quantos associados ela tem hoje, né, e o que efetivamente é o papel da ATP, né, e como ela vem galgando aí o seu espaço ao longo do tempo? Deixa eu falar um pouquinho por que a ATP foi criada. Por que alguns grandes empresários do segmento resolveram fazer uma associação puro sangue, como eu costumo dizer, que é o regime jurídico do terminal de uso privado? Nós convivíamos com uma legislação, que era a famosa Lei de Modernização dos Portos, Lei 8630 de 1993, e tinha alguns pontos que tinham interpretações dúbias dentro da legislação, principalmente questionamentos entre o que poderia
ser TUP, o que não poderia ser TUP em função da criação na Lei 8630 dos arrendamentos dentro dos portos. Né? O que é TUP, para quem não conhece? TUP literalmente é terminal de uso privado, mas a gente usa o termo TUP para as instalações portuárias de uso privado, que são de 4 tipos. É o próprio TUP, né, terminal de uso privado, a estação de transbordo de carga, a IPTUR, que é a instalação portuária de turismo para receber navios de cruzeiro, e o IP4, que ela tem um cunho muito social, que são aqueles pequenos portinhos que a Amazônia tem para fazer as vias de estação rodoviária na Amazônia. Né? A Amazônia não tem estradas, né? Ela tem... Você transita pela Amazônia através dos rios, né? Sim. Então é muito importante a existência dessas instalações portuárias de pequeno porte, porque elas fazem o transporte de passageiros na Amazônia, né? E o passageiro na Amazônia ele é diferente, porque ele sai para viagens de longa duração ali, 5 dias, 10 dias, dependendo de quando ele vai. Então ele vai sempre com a trouxinha dele do lado, né? Então ele leva, não só ele, mas leva a carga dele também. Então é um transporte diferente. E o IP4 veio trazer um pouco de maior ganho de cidadania para o ribeirinho, né? Que ele passa a ter um ponto de transbordo com toda a segurança possível, com conforto, com várias coisas que no dia a dia nós não tínhamos, que era passar em trapiches perigosos para embarcar dentro de uma embarcação. Então, com o advento do IP4, eu acho que ainda não terminamos o trabalho, mas cresceu-se muito o número de IP4 na Amazônia, e cada município daqueles lá ganhou uma estação dessa para poder fazer como se fosse a sua rodoviária local. Tá? O quanto dessa lei? Essa lei é o número 8630 de 1993. Tá? Bom, mas aí começou uma disputa intensa entre conteneiros arrendados e conteneiros autorizados. Começou a aparecer projetos novos, começou a criar uma polêmica muito grande no segmento, e num dado momento, a presidente Dilma, já era ela resolveu apresentar uma medida provisória, dando ao terminal de uso privado de maneira bastante clara. Nós já tínhamos essa interpretação, mas a interpretação era dúbia. Mas ela, então, de maneira muito clara, ela disse que os terminais de uso privado, as instalações portuárias de uso privado, poderiam operar qualquer tipo de carga, porque antes nós só podíamos fazer movimentação das cargas que eram do nosso interesse, né? Ou era insumo para o nosso projeto, ou era produto final nosso para ser colocado em outras praças. E a partir da Lei 12.815, de 2013, o TUP passou a ter as mesmas condições de um terminal arrendado no que diz respeito à operação. Com isso, alguns grandes players que você vai reconhecer logo, como a Vale, Transpetro, os grandes trades do agronegócio, né, Cargill, Amage e outros grandes players aí resolveram criar uma associação que representasse puramente os interesses de um terminal, de uma instalação portuária de uso privado. Porque tinha outra associação, mas que tinham todos os regimes jurídicos dentro dela. Então, lá não tinha espaço para um posicionamento dessa associação em favor dos clubes. As pautas concorriam entre si. Então, exatamente. Os interesses lá dentro eram ruins. E aí, esses grandes players falaram, nós temos que ter uma associação que represente o nosso regime jurídico. Nós temos várias associações dentro do segmento portuário. Uma representa conteneiros, outra representa granel líquido, outra representa muito mais os aspectos alfandegados, né, do negócio, mas não tinha nada que representasse exclusivamente o regime jurídico que caracterizava a instalação portuária de uso privado. Por quê?
A lei trouxe essa facilidade, mas disse o seguinte: dentro do porto organizado hoje, que eram os antigos portos públicos, né? Santos, Vitória, Rio, Rio Grande, só podem existir arrendamentos. E fora dos portos organizados é que podem existir os TUPs. Então, fez uma divisão geográfica também, aonde podia conviver TUPs e aonde podia ter arrendamentos. Então, essa é a nossa grande diferenciação. Hoje, dentro do porto público, tem apenas arrendamentos, e fora do porto público nós temos apenas instalações portuárias de uso privado. Isso para questão de concorrência? Não, porque a lei estimula a concorrência, justamente para aumentar a concorrência, para facilitar, como ela tirou os gargalos que tinham, as restrições que o TUP tinha de operação, ela retirou isso justamente para que pudesse ter uma concorrência plena entre eles. Não, eu estou falando da localização, de não poder estar... Para não existir, para eles não poderem estar junto a adjacentes, entendeu? Para pela questão de concorrência mesmo, para não... Exatamente. Sim. Mas, olha, a concorrência portuária, ela não se faz de um lado para outro da esquina, né? Da rua, né? Qualquer porto a 100 quilômetros de um outro, dependendo das condições de acessibilidade, eles concorrem entre si, né? Então, isso não foi um grande limitador, não. Ok. E aí, então, nasceu desse processo, né? E a partir... então, a ATP ocupou esse espaço com uma pauta muito bem definida e tratando de tema extremamente específico para os terminais portuários privados. Começou com 15, né? Hoje está com quantos associados? Hoje nós temos 33 associados, que a gente divide mais ou menos em 6 segmentos. Quais são os segmentos? O segmento agronegócio, é o nosso maior segmento hoje, com 9 associados, que trabalham muito com a exportação da soja e do milho, do grão, e com a exportação da celulose. Alguns deles são trades, alguns deles são apenas operadores logísticos, né? Eles fazem apenas a parte logística para interessados. Então, nós temos 9. Nós temos um segundo bloco, que é o que está mais crescendo, e logo vai passar o bloco do agronegócio, que é o bloco dos terminais multicargas. A lei trouxe uma possibilidade desses, como não tinha mais nenhuma conceituação em cima se a carga era própria ou se a carga era de terceiro, ele podia movimentar qualquer coisa, isso estimulou a trazer projetos que dentro dele você tinha capacidade de fazer mais de um tipo de movimentação de carga. O início dos TUP foi muito terminais especializados, né? Terminal do minério, terminal da siderurgia, terminal do petróleo, terminal do agronegócio, eram coisas que eram terminais especializados. Com a lei 12.815, ela trouxe essa possibilidade. E os grandes exemplos disso hoje são dois portos que você já deve ter ouvido falar. Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e o Porto de Pecém, no Ceará. Eles são portos que eles movimentam vários perfis de carga, com granel sólido, granel líquido, containers, carga geral, eles fazem tudo. No Porto do Açu, por exemplo, hoje nós já temos, eles têm mais 10 TUPs lá dentro. Ele é como se fosse um grande landlord privado. Landlord é o modelo adotado no Brasil nos portos públicos, onde o governo a União entra com a terra, com a infraestrutura, e o privado entra com a superestrutura, com os equipamentos e com a operação em si. O Porto do Açu foi exatamente isso. Ele criou toda a infraestrutura, criou canais, mantém a dragagem, criou os acessos rodoviários, tudo lá, e ele aluga terras para que um outro interessado se estabeleça lá como um TUP. Então, é um grande landlord privado, como a gente chama. O PCM é muito parecido, só que tem um modelinho um pouquinho diferente. Mas é a mesma coisa. E hoje nós temos 7 associados que trabalham dessa forma. Porque muitos que iniciaram a vida como
terminais especializados, por exemplo, a DPW em Santos, ela começou como terminal de containers, mas hoje ela já é operadora de carga geral porque ela firmou um contrato com a Suzano para operar celulose. Então, ela já está com container e celulose. E agora, ela firmou um contrato com a Rumo para fazer um terminal de granel sólido para movimentação de grãos. Então, ela, daqui a pouco, ela vai ter granel sólido, carga geral e containers. Quer dizer, ela virou um multicarga, um terminal multicarga. Né? Nós temos vários desses aí, e eu acho que é um segmento que tende a crescer muito no Brasil. Tá? Uma informação, quando ele fala de terminal, para as pessoas que não conhecem, assim, quando ele está operando, o trabalho deles, eles tendo aquela licença, é de movimentar a carga. Ou seja, se chega uma carga, seja do exterior, que é para poder colocar no Brasil, ele tira essa carga do navio e aí coloca em um caminhão, ou seja, na ferrovia, qualquer coisa, para poder voltar, ou o processo inverso também. Então, quando ele fala operação dos terminais, é operação logística, correto? O que o porto é? Hoje cedo eu fui envolvido tive que dar uma aula sobre características portuárias, e uma das primeiras lâminas foi justamente isso. O que um porto faz? Um porto faz várias coisas, mas a missão principal de um porto, sua tarefa principal é movimentar uma carga do mar para a terra ou da terra para o mar. Ela tem outras características de armazenamento, de desenvolvimento regional, de alfandegamento, de processamento da carga, tem várias coisas. Mas o trabalho principal dele é tirar do navio, botar em terra, tirar de terra e botar no navio. Esse é o trabalho principal de um terminal. Tá? Não sei se lhe respondi. Ele respondeu muito bem, porque isso fica muito claro quando fala os terminais ali. E, coincidentemente, ontem eu estava assistindo no YouTube uma entrevista com o Ike Batista na Band, né, falando justamente do Porto do Açu, né, que foi o idealizador do projeto, correto? E também falando do Porto de Pecém, a usina do Pecém ali que tinha a parceria, eu trabalhei na Energias do Brasil, né, e também era sociedade com a MPX do Ike Batista, então a gente conhece também o Porto realmente. Coisa boa. Então, dentro disso, 33, então são 9 segmentos, né, 9 setores. São 33 associados representando mais de 60 terminais, porque tem associados que tem mais de um terminal pelo Brasil, né? A Transpetro tem mais de um, a Vale tem mais de um, a Hidrovias tem mais de um, são vários terminais que dão um total de mais de 60 terminais. É interessante que um processo como esse de terminais privados não é quantidade de associados, é a relevância dos associados. E tem um número interessante, os associados que estão ligados à ATP representam quanto por cento do volume de carga do Brasil? 60% de toda a movimentação portuária brasileira. Olha aí. E 91% de toda a movimentação feita pelos terminais privados, porque vários terminais privados não são meus associados, né? Sim. Eu tenho 60 terminais associados, 60 e pouco, no universo de 270. Mas o nosso tamanho, a nossa pujança é que mostra a nossa representatividade, porque 91% de tudo que os tubos movimentam é movimentado por associados da ATP, e 60% de tudo que o Brasil movimenta também é movimentado por esse mesmo grupo de associados. Perfeito. Realmente é impressionante. É impressionante, sem dúvida nenhuma. Almirante, um outro ponto, quais são as pautas, né? Eu sei que são várias as pautas da ATP, mas vamos trazer assim para um momento. Eu sei que de lá, de 2013 até agora, foram várias conquistas, né? Foram vários avanços, mas agora em específico, 2024, o que está ali quente, né? Quais são as pautas e o foco principal da ATP? E gostaria que você falasse também um pouco quais são os principais desafios aí do setor, né, da parte portuária, né, que o senhor enxerga para os próximos anos e oportunidades. Ok. Eu vou falar de 4 pilares que nós temos desde a criação da ATP. Quando a ATP foi criada,
no nosso primeiro planejamento estratégico, nós fizemos ele baseado em 4 pilares. Um pilar da segurança jurídica, um pilar da regulação, um pilar da infraestrutura e um pilar que a gente chama de competitividade, mas que envolve 2 coisas: burocracia e custos. Deixa eu falar rapidamente os pontos que mais ao longo desses 10 anos, nos tem afetado e os que estão mais em voga hoje. Vamos começar pela infraestrutura, porque isso não acaba nunca, porque você, como principalmente aí do estado de Tocantins, e fazendo uma série de entrevistas, você já deve ter visto que o nosso pior gargalo é a acessibilidade terrestre dos nossos povos, né? O escoamento das nossas commodities, principalmente do agronegócio, é hoje o nosso pior cenário. O Brasil tem que rapidamente criar condições de melhorar as nossas condições de acessibilidade, tanto rodoviária quanto ferroviária. E agora, a hidroviária também está vindo aí, né? Através das concessões da hidrovia, que poderá ser uma grande coisa para a competitividade das nossas commodities. Então, no pilar infraestrutura, eu vou falar da acessibilidade, tanto terrestre quanto aquática, porque a dragagem, principalmente nos portos públicos, ela ainda é também um grande problema. E muitos dos terminais de uso privados usam uma infraestrutura de um porto organizado. Porque lá dentro de Santos, lá para o fundo de Santos, tem vários terminais privados lá dentro. Estão fora do porto, mas usa a estrutura do porto para sair. E o governo não consegue resolver o problema de calados necessários, e o Brasil está perdendo muito nisso aí. Então, esse é o pilar da infraestrutura. Eu vou me restringir às acessibilidades, tá bom? Tanto terrestre... Principalmente no que diz respeito a calado, dragagem, correto? A parte aquática é só calado, questões de calado. Os navios estão crescendo e nós estamos ficando sem condições de recebê-lo. Os TUPs, que fazem projetos novos, eles já estão se adequando aos novos navios. Por exemplo, o Imetame, que está em construção no momento, e daqui a pouco vai inaugurar o seu terminal de contêineres, ele já tem um calado para 17 metros. Nenhum outro no Brasil tem isso. Nenhum terminal de contêiner no Brasil tem esse calado que Imetame está se propondo a ter. Então, já os tubos têm essa vantagem. Como eles são construções mais recentes, eles já se adequam a isso. Por exemplo, os terminais da Vale têm 25 metros de profundidade, porque a Vale só é competitiva quando ela enche um navio de 400 mil toneladas para levar para a China. Senão não tem competitividade. Não é isso? Quanto maior o volume, a tendência é você reduzir a questão do custo. Então, nós temos esse problema dentro dos portos públicos. Vamos para a segurança jurídica, que é outra perna. Como eu lhe disse, os regimes jurídicos de TUPs e de arrendamentos, eles convivem geograficamente em espaços diferentes. Mas quem determina a poligonal de um porto público é o poder concedente, é o Ministério, hoje, de Portos e Aeroportos. E isso, quando é feito a revelia dos interesses dos privados, dos terminais, isso muitas vezes pode trazer grandes prejuízos aos terminais dos privados que estão nas adjacências de um porto público. Porque do dia para a noite ele pode perder área de expansão, ele pode fazer nada por um gesto unilateral do governo. Isso é uma insegurança jurídica muito grande que nós estamos trabalhando para combater num instrumento que eu vou falar ao final disso, porque é o nosso grande trabalho no momento, mas eu já chego lá. Então, falei da segurança e regulação. A gente viaja ao exterior, leva ministros, leva diretores da ANTAC, que mostra que no exterior não existe regulação portuária. Não existe. Como a ANTAC faz aqui. Nós temos ainda no Brasil, melhorou um pouco nos últimos anos, mas nós temos uma regulação muito pesada no Brasil,
que não acontece em nenhum lugar do mundo. Quem faz a regulação lá no mundo é o mercado. O mercado vai atrás do melhor porto, do porto com melhor acessibilidade, do porto que recebe maiores navios, do porto que tem menores custos. Isso é uma coisa natural que eles já fazem, não tem que ter nenhuma entidade pública regulando esse negócio todo. Mas no Brasil ainda é muito alto. E o quarto pilar, que é o pilar da competitividade, nós temos o problema da burocracia brasileira, né? Isso é um absurdo, né? A burocracia brasileira, ela mata qualquer competitividade em qualquer lugar do mundo, né? Hoje, nesse mesmo evento que eu te falei que eu participei de manhã, um associado nosso falou sobre o tempo. Ele está há 9 anos que ele obteve o contrato de adesão na ANTAC, e ele, para obter todas as licenças, obter todos os documentos, ele está há 9 anos nessa luta. Agora que ele está na fase da construção do terminal, propriamente dito, né? Então, é uma coisa, a nossa burocracia mata. Nós temos que resolver esse problema da nossa burocracia imediatamente, tá? Então, eu resumi rapidamente em 4 pilares as nossas principais atividades. Mas você vai falar assim, mas o que lhe preocupa hoje? Me preocupa hoje uma comissão de juristas que foi criada na Câmara dos Deputados para fazer a revisão da legislação portuária. A gente tem sempre uma preocupação que uma coisa que entra num Congresso, a gente não sabe como sai do Congresso, né? É um grande problema. Então, hoje nós estamos trabalhando, todas as entidades portuárias estão atuando em conjunto para que a gente faça a melhor coisa possível para o Brasil nesse ponto. E um dos pontos que nós estamos atacando, que é o problema do trabalho portuário, que nós avançamos muito pouco ao longo desses últimos anos em relação ao mundo, e nós temos que levar o trabalho portuário a níveis internacionais. Hoje nós ainda convivemos muito com o trabalhador portuário avulso, com regras muito impostas pelos sindicatos em cima desse trabalho, e nós temos que fazer uma alteração disso. Estamos trabalhando nisso, mas não sabemos o que nós conquistaremos ao final desse trabalho. Esse trabalho está sendo capitaneado por um ministro do TST, também participam dele um outro ministro do TST e um ministro do TCU, e vários advogados indicados aí pelas OABs ao longo do Brasil inteiro, né? E nós estamos sendo ouvidos nas audiências públicas e tudo mais, estamos enviando contribuições. Então, no momento, você fala, qual é a tua grande preocupação? Para mim, é essa revisão do marco legal dos portos brasileiros, para que a gente não tenha nenhum tipo de retrocesso nisso, que a gente só avance em relação a isso. Isso é importante, né? Justamente essa participação, as contribuições que não só a ATP, como outras instituições do segmento possa dar, para que justamente possa trazer acessibilidade do setor e colocar, porque muitas vezes o jurista está vendo muito pelo ponto de vista legal e isso pode trazer um impacto muito negativo e retrocesso, como o senhor falou. Né? Então, são grandes os desafios, todos eles que o senhor colocou, todos os pilares que o senhor tem atacado. Entendo que tem avançado bastante, mas esse é o que mais preocupa nesse primeiro momento. E esse alinhamento. O senhor é um homem que viaja muito, né? Um homem que sempre está buscando verificar lá fora como está acontecendo, né? Para verificar as melhores práticas e trazer para o Brasil. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de viajar, né? Estar com o senhor fora do país, com esse foco de estar sempre buscando e enxergando outras possibilidades, não só do ponto de vista operacional daquele terminal, mas do ponto de vista de um cenário mais global. Exemplo, o Panamá, o que o Panamá pode influenciar nos portos aqui local, no ponto de vista de eficiência dentro da rota final, levando os produtos para a China. O senhor tem, como associados, empresas que fazem grandes exportações para fora. E nós sabemos que tem aí em andamento alguns projetos, né, relacionados, porque o grande desafio do Brasil é a logística. O fato do Brasil não ter uma ligação do canal do Atlântico ao Pacífico, esse é o principal fator dentro desse processo, né, aí. Nós sabemos que o Atlântico, durante
até 1900, se não me engano, até 1970, 80, não sei, ele era o oceano que tinha maior tráfego de navios. Isso já deixou de ser realidade há muito tempo. Era o oceano da Europa e dos Estados Unidos, né? Hoje, aí apareceu a Ásia e levou tudo para o Pacífico, né? Mudou tudo. Então, ter uma ligação do Oceano Atlântico com o Pacífico é muito importante. E nós sabemos que tem algumas... Não sei se vai dar tempo, neste momento, da gente poder falar de forma mais profunda sobre isso, mas existe aí um processo que está em andamento, que é a ligação bioceânica, passando por vários países aí da América Latina, da América do Sul, né, ligando o oceano, saindo aí do Porto de Santos, correto? Indo até o Chile, né, se não me engano é isso. E também, no México, existe também algo que está sendo trabalhado lá, tem uma ferrovia que estava inativa, mas que está a passos, vamos dizer, a passos largos, trabalhando também para ser uma outra alternativa, mas aí de ligação do Oceano Atlântico ao Pacífico. Como o senhor enxerga isso de uma forma bem assim, pontual, do ponto de vista de solução? Eu acho que todos essas iniciativas de melhorar a logística brasileira são extremamente bem recebidas, são muito importantes para nós. Eu não sei se ao final se vai mudar alguma coisa. Por exemplo, o minério de ferro não vai mudar provavelmente o trajeto dele que é usado hoje, porque a Vale já fez toda uma cadeia logística para ele, né? Talvez o granel sólido vegetal possa ser beneficiado por isso, desde que essa logística terrestre seja competitiva e nós tenhamos do outro lado lá portos que possam embarcar em navios maiores dos que hoje existem para levar principalmente para a Ásia as coisas, né? O comércio para a Europa vai continuar sendo feito pelo Atlântico. E nós temos também uma participação muito grande na Europa, na África, né? O comércio da Ásia é que nós temos que ver o que vai sair do Brasil para lá. Eu acho que a chegada de containers poderá ser uma grande coisa vindo pelas essas rotas bioceânicas, né? Poderá ser, porque é de mais fácil manuseio, de mais fácil, você pode botar em caminhões muita coisa, você pode botar, se tiver uma ferrovia também pode usar, mas eu acho que cada uma situação dessa vai ser um caso a caso. Eu acho que o container poderá se beneficiar disso, mas eu não acredito que o minério se beneficiará disso. O granel é a considerar, e o petróleo é uma grande dúvida, né? Porque você não vai transportar só se você levar por dutos, né? Que é uma solução também razoável, né? Porque a produção é lá na costa ali do Espírito Santo, por ali, né? Na nossa área do pré-sal hoje, produtor é por ali. A gente tem que ver, isso é uma conta que eles vão fazer. Quer ver um exemplo? Nós tivemos algumas vezes no Panamá, né? E eu era um entusiasta de usar o Panamá como uma rota bioceânica, né? De ligar o Atlântico ao Pacífico, né? Eu ouvi uma fala uma vez lá do vice-presidente lá da autoridade, dizendo que ele queria atrair o grão do norte do Mato Grosso. Eu acho que você estava comigo nessa minha ida lá. Eu comecei a estudar internamente, aqui chamei os interessados, meus todos, e quando nós fomos fazer os cálculos, nós vimos que não tinha competitividade. O Canal do Panamá reduzia muito pouco o trajeto até a China, muito pouco. Era coisa de 40 dias para 38, de 40... Para o Japão, não. Para o Japão já era maior a distância entre usar o canal e a ida de navio. Mas eu chamei... E o que o Japão importa muito do Brasil? É milho, não é soja, mas é milho, né? E milho é um produto que nós temos que ter cuidado porque ele é muito barato, o milho, né? O valor agregado do milho é muito pequeno, né? E eu falei com meus associados, eles trouxeram até o pessoal do comercial deles, e eles nunca tinham pensado no Canal do Panamá para isso. Eles achavam que não tinha negociação para isso. E continuaram sem pensar. Aí, numa das últimas viagens nossas ao Panamá, surgiu, você deve estar lembrado, o primeiro problema de escassez de água do canal. Você se lembra lá? Né? Falou da escassez de água. Aquilo me levantou uma pulga.
E aqui eu conversando com minha coordenadora de pesquisa e desenvolvimento, que gosta muito do Canal do Panamá, eu falei, nós temos que esquecer o Canal do Panamá por alguns anos, porque o Canal do Panamá não vai ser para granel sólido vegetal nos próximos anos. Ele vai ter que atender às prioridades dele, que é o contínuo do granel líquido, para atender os Estados Unidos, principalmente, porque ele vai ter uma restrição muito grande, que a água do Panamá, do canal, não é a prioridade do canal. A água lá, a prioridade é atendimento humano, né? Também tem a própria agricultura e tudo lá. Então, existem essas nuances todas que, em qualquer análise logística que a gente faz, nós temos que levar em consideração. Não sei se respondi você aí das coisas. Respondeu, e além da questão da tarifa, né, se uma tarifa alta... ainda tem a tarifa alta, exatamente. De produtos que não têm valor agregado, diferente do container, que vem com outros produtos que podem aí ser menos impactados em relação à tarifa. Exatamente. Perfeito. Nós estamos caminhando para o final, tem muitos outros temas a ser abordados, e depois, numa outra oportunidade, a gente gostaria de abordar, que inclusive sobre a questão que o senhor é um conhecedor muito grande do desenvolvimento do corredor, né, centro-norte do Brasil. A gente gostaria de falar sobre os avanços de todo esse processo, né, mas aí mais focado nesse viés. Tá? Eu acho que o senhor tem muito a contribuir em termos de conhecimento em relação a essas informações relevantes desses avanços, né, considerando que a produção, ela está na região sul, sudeste, ali já tem uma produção do ponto de vista de agronegócio, uma produção meio que as terras já estão todas ocupadas e todo o crescimento está muito em volta da produtividade de que efetivamente realmente terra. Então daqui, ali na região centro-oeste e norte, é onde vai crescer a produção e é onde a gente está vendo isso. E depois eu gostaria de tratar de um tema específico sobre isso. Estarei sempre à sua disposição, Juliano. Dependendo das nossas agendas, eu estarei sempre à sua disposição aí. E eu gostaria de gastar esses últimos minutos aqui. Primeiro, agradecer imensamente a sua participação aqui, poder ter concedido um pouco do seu tempo para poder estar conosco, parabenizado pela sua trajetória. Né? Tenho certeza que a ATP, né, está muito bem servida com o presidente do gabarito da postura e do conhecimento que o senhor tem, essa bagagem, e não só a ATP, mas aí agradecer enquanto cidadão, do ponto de vista que o senhor tem contribuído para o desenvolvimento do nosso país, porque essa função que o senhor exerce, mesmo na entidade privada, o senhor está trabalhando para o desenvolvimento do nosso país, porque se o senhor está trazendo mais competitividade, o senhor está buscando que tenha mais segurança jurídica, então você consegue atrair mais investimento, se o senhor está buscando ser mais competitivo lá fora, o senhor está buscando que o nosso país se desenvolva. Então, aqui fica a minha gratidão como cidadão, agradecer mais uma vez por ter aí concedido um pouco do seu tempo, e gostaria muito, sim, em um tempo oportuno, considerando as agendas, poder falar um pouco mais sobre a questão do Barco Norte. Ok, é um prazer muito grande bater esse papo contigo, há muito tempo que a gente não conversa. A última vez foi aqui até na sede da ATP, que você veio aqui nos visitar. Eu estarei sempre à sua disposição aqui para conversar sobre qualquer assunto que eu conheça alguma coisa, né? E são muitos. E são muitos. Então, isso aí, quanto a isso, eu não tenho medo. Eu posso trabalhar qualquer um deles que o senhor domina. Tá bom? Muito obrigado, Almirante. Obrigado. Obrigado, um abraço. Fique com Deus. Viu? Então, chegamos ao fim a mais um podcast, né, e recheado de informações relevantes com uma pessoa muito querida, Almirante Murilo Barbosa, presidente da ATP. Então, que você possa desfrutar desse podcast. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.